Olá, queridos irmãos Luiz-Sextos, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, que é uma live bastante diferenciada, né? Porque nós vamos tocar num assunto bastante delicado, onde muitas pessoas têm determinados... tem dedos, né? Fala isso, mas fala assim muito entre linhas. E hoje nós vamos falar abertamente sobre isso, né? Sobre Asherá, que é a consorte esposa de Hashem. E, enfim, né? Sabemos nós, inclusive já vou falar de antemão, entendeu? Que não, por favor, né, as pessoas que não concordarem, que não gostarem, né, não, cuidado com as coisas que vão falar, né, que vão comentar, porque simplesmente eu tiro, porque é assim, entendeu? Não funciona pra mim, eu vou lá e tiro, tá? Vamos abrir a mente pra gente poder ter um entendimento melhor sobre as coisas da vida, né? Sobre não é religião, né? Porque a gente não trata aqui nesse canal de religião, né? Boa tarde, Vanessa, seja bem-vinda, querida. Não, a gente não fala sobre religião, a gente fala sobre espiritualidade. E todo conhecimento que chega até a gente é sempre muito bem-vindo, né? Então vamos abrir a mente, vamos tirar os antolhos e vamos entender bem como as coisas funcionam. Bom, isso aí é um fato arqueológico, tá, gente? Não é uma coisa, não é um coelho tirado de cartola, né? Não é uma coisa que simplesmente, não, resolveram inventar, criar e pronto, agora virou moda. Não. Nós sabemos muito bem que nós temos um equilíbrio na natureza e em tudo que existe nela. Tudo que está à nossa volta tem um equilíbrio. Assim como, né, o masculino e o feminino, né, o yin e yang, as polaridades, né? Essa lei do equilíbrio, ela sempre foi mantida e desde a criação, né, Hashem dá aquilo que ele tem dentro dele, certo? Então, ele também tem o feminino, né? E o feminino dele é conhecido como Asherá, tá? É a esposa sagrada do nosso grande pai maravilhoso Hashem, tá? E ela é conhecida, inclusive, né, como Inanna, Ishtar, Anat, Asherá, claro, e é uma Eloá. É uma Eloá. Muitas pessoas na antiguidade cultuavam a Asherá. E ela é conhecida desde a Mesopotâmia, né? E ela era consorte do deus Baal. Deus Baal, né? A gente sabe que as nomenclaturas são substituídas, mas a essência é uma só, né? Dentro dos estudos que a gente faz. Então, Hashem, né? Yod He Vav He, ele ficou, né, conhecido realmente, né, pelo povo hebreu como Hashem. Só que, num dado momento, né, desse culto, que se fazia esse culto, inclusive foram encontrados até os altares de oferendas para Hashem e Asherá, se não me engano, ao sul de Judá, né? Foram encontrados esses altares onde eram rendidos cultos aos dois. Por quê? Hashem é todo-poderoso, forte, o lado masculino da força, né? E Asherá era o lado feminino, ou seja, o amor, o carinho, né? A atenção, era muito cultuada pelas mulheres, né? Porque ela também cuidava da gestação, né? As mulheres que queriam ter filhos e às vezes não conseguiam, elas rendiam cultos a Asherá para conseguir serem mães. Então, isso existiu, é uma verdade, né? Não é uma mitologia, não é uma divagação. Inclusive, eu tenho até um PDF muito bacana, né, que depois eu mando para vocês, se vocês quiserem, tá? Entrar aí na lista de transmissão do canal Luiz-Sextos pelo Zap, eu mando para vocês em PDF, tá?
tudo sacramentado direitinho, né? Os arqueólogos falando, né, sobre Asherá, sobre as coisas que foram encontradas. E eu também queria falar, né, para vocês que num tarô, né, o tarô que eu uso, que é um tarô cabalístico, numerológico, astrológico, e você pode ver que, bom, a gente já sabe, né, que a alta sacerdotisa, né, ela é o camuflado de Asherá, né, onde muitos conhecem como, né, o Papa, né, o Papa, muitos conhecem essa carta como a alta sacerdotisa, enfim. Mas quem é essa alta sacerdotisa? Quem é essa mulher conhecedora da Torá, dos preceitos da Torá? Quem é essa mulher que tem os poderes dos pilares de Jaquim e Boaz? Quem é essa mulher que tem um véu atrás dela, né, e que esconde muitos segredos, mas é conhecedora? Quem é essa mulher que pisa na lua crescente? Quem é essa mulher que comanda tanta coisa? Pois é, o nome dela é Asherá. É a consorte de Deus. É o lado feminino de Hashem, que é o que segura muitas vezes a mão esquerda de Hashem. Então ela é considerada como a mão direita dele, né? Que dá aquele toque sutil, aquela suavidade para as coisas que são feitas, né? Então, o amor, o carinho, a caridade, a compreensão, enfim, tudo isso. E nós temos também, esse aqui não é só nessa, né? Mas é uma carta que eu peguei e que mostra aqui, não sei se dá para vocês verem bem, mas é uma carta que mostra um ser humano, né? Um hermafrodita. Tem inclusive em outras cartas aqui. O hermafrodita mostra exatamente os dois lados, né, de Deus, ou seja, os dois lados da criação. Tudo tem que ser balanceado, tudo tem que ser medido. E nesse julgamento precisa ter realmente dois pesos, né? Um que acusa e outro que absolve. E a Hashem tem tudo isso, né? A Asherá traz isso tudo. Tem gente que fala, né, de Asherá, né, como Aserá, como Asherá também, né? Então aí cada um fala do jeito que melhor lhe aprovier, tá? Mas é uma coisa só. E com o passar do tempo, a religião começou a ser muito ferrenha em relação a isso, de tirar o poder da mulher, de tirar esse poderio todo que a mulher tem. Como fazer isso? Sucumbindo a Asherá. Transformaram a Asherá numa árvore, né? A árvore frutífera, né? A árvore da vida, enfim. Mas passou a ser cultuada como uma árvore. E, na verdade, ela não era uma árvore, tá? Era a consorte de Deus. Então, toda essa coisa da mulher não ter os seus direitos, da mulher ser tratada como inferior ao homem, da mulher ter direitos apenas de cuidar da casa, dos filhos e do marido, sabe? Então, tudo isso veio com a religião para abafar esse lado feminino que era muito forte, né? O poderio feminino era muito forte e a gente tem até aí alguns relatos, né? Mas isso aí eu não posso dizer para vocês que é uma coisa comprovada e eu não tenho uma prova, né, para dar para vocês. Mas em alguns lugares até falam sobre Lilith nesse aspecto, né, de Asherá, né? Mas isso é uma coisa muito mais confusa, é muito intrincado, é mais complicado, né? E de qualquer forma não se tem comprovação disso verdadeiramente, tá? Muitos chamam, né, de Ista, acham que, né, Ista, que Anat, enfim, Asherá, como ela mesma é o nome dela, seja uma representação de Lilith, né? Mas quanto a isso não tem comprovação. Agora, a Asherá sim tem comprovações arqueológicas, inclusive com o nome Asherá, tá? E é bonito porque é uma combinação muito bacana, né? Hashem e Asherá, né? Você sente que é uma coisa que realmente encaixa,
né? Inclusive essa imagem que eu coloquei para vocês aí na chamada, ela é linda, ela é linda. Ela tem uma mistura de Babilônia com hebreu, com Antigo Egito, enfim, né, gente? A gente sabe que tudo isso aí tem uma vertente só, mas o caso aqui não é esse. É discutir o seguinte: a igreja e como as religiões, né, a igreja hoje, mas na antiguidade, as religiões, para abafar, né, o caso, né, rejeitar esse feminino, a sexualidade feminina, porque isso é um problema, né, porque muitos homens saem da linha, né, por causa de mulheres depravadas, e a gente sabe disso, né? Então, o que vamos fazer? Vamos deixar que uma mulher seja cultuada exatamente como a Shen é? Não. Vamos abafar isso tudo, vamos tirar essa mulher do mapa, vamos transformar ela no máximo numa árvore, né, que dá sombra, que protege, dá frutos, mas é isso. Quem comanda tudo é Deus, e fim de papo no Maracanã, né? Então, a mulher é como se ela tivesse sofrido uma rejeição, né? E as mulheres até hoje passam por esse tipo de processo, né, de rejeição, porque nunca são o suficientemente boas para ocupar determinados cargos, nunca são, não tem competência, né, para se estabelecer com a sua sexualidade, seja ela qual for. É por isso, talvez até, que muitas mulheres se transformem, queiram transformar o seu corpo quando elas têm, né, uma bissexualidade. Algumas têm essa necessidade de transformação, talvez até por toda essa rejeição que vem lá de trás, né? Se eu mostrar que eu tenho uma figura masculina, né, eu vou ser melhor aceita para aquilo que eu me proponho a ser. E a grande realidade é que não tem necessidade de nada disso, né? As pessoas são o que são, né? Chegam ao mundo com o corpo que tem para cumprir a sua missão do jeito que tem que cumprir, né? Então, não vejo por esse lado, tá? Vejo pelo lado de que cada um tem que se aceitar do jeito que é. Não tem que lutar e combater o que sente, o que é. Não tem, sabe? Tem que se aceitar mais e buscar essa parte feminina, né? Tanto nos homens quanto nas mulheres, porque todos nós temos esse equilíbrio, precisamos ter. E quando um desses lados está desequilibrado, né? Quando a mulher ela é muito submissa, ela entra pelo cano, né? Isso é um fato, né, que eu mesma comprovei na minha vida, né? E muitas de vocês, muitas mulheres também comprovaram. Quando você realmente se entrega de verdade, você acaba tomando na cabeça, né? Quando você não vale nada, aí sim você vale a pena, né? Então, não é se entregar totalmente, né? É estar em igual patamar, é equilibrar a gangorra. Você faz, mas eu também faço. Você fala, mas eu também falo. Você tem seus direitos, mas eu também tenho os meus direitos. E a igualdade tem que ser mantida. São os polos que precisam estar sempre muito bem equilibrados para que algo a mais aconteça, né? A fertilidade vem dessa união, porque se você não tem, né, se você não tem o 1 e se você não tem o 2, nunca terá o 3. Isso é um princípio da numerologia, inclusive, né? O 1 sozinho, ele não faz nada. Ele é só 1. E essa insatisfação do 1 e não conseguir fazer nada é que criou o 2. E o 1 e o 2 se uniram e criaram o 3. É mais ou menos isso aí também para o aspecto da nossa criação, né, do universo. Então nós vemos aí esses arquétipos, né, de Ísis, inclusive, né, uma grande mulher, uma mulher maravilhosa, que juntou 14 pedaços do seu esposo, apesar de tudo que aconteceu entre eles, né, ela juntou os 14 pedaços dele, né, espalhados pelo mundo por 7,
com a ajuda, claro, de Thoth, né, com as magias de Thoth. Ela aprendeu muito com ele, conseguiu fazer essa junção e hoje Horus, né, reina, né, no reino dos mortos, né, Osíris. E ela é uma grande mulher, porque se não fosse por ela, se não fosse pela persistência dela, pela garra, né, pela vontade férrea, não teria acontecido, né? Essa é a grande realidade. Nós temos também Morrigan, né, da cultura pagã, Wicca, né, uma grande mãe, uma grande mulher, uma guerreira, né? Nós temos também Hera, nós temos Parvati, nós temos uma trilogia de Oiá, Iemonjá e Oxum, né, no candomblé, na Umbanda, enfim. Nós temos sempre mulheres muito fortes no meio desse caminho, né? Mulheres que não se deixam abater, mulheres que precisam buscar realmente o seu lado Ashera de ser. Ou seja, não se deixar abater, entender que existe o feminino sim, né? E que por trás disso tudo, nós não somos apenas uma árvore que dá fruta em penca. Nós não somos apenas uma árvore onde as pessoas vêm e se encostam para ou se proteger do sol ou para encontrar abrigo. Nós somos muito mais do que isso. Nós temos raízes profundas, nós criamos família, nós temos útero, a geração da vida vem das mulheres. Se não houvesse mulher, como seria? Né? Um batalhão de homens sozinhos. Complicado. Isso tudo é muito complicado, né? Então as mulheres têm sim que buscar sua força em Ashera, buscar a sua força no lado positivo de Lilith, porque apesar dos pesares, muita gente tem um olhar enfadonho para Lilith, mas Lilith foi uma grande mulher, uma mulher que sabia o que queria e que não se abatia e não se deixava subjugar. E nós não podemos fazer isso, porque todas as vezes que uma mulher se subjuga a um homem, ela vai entrar pelo cano. Ela vai perder o seu patamar, ela vai perder o seu poderio, e não é assim que funciona. As coisas têm que estar de igual para igual, porque senão não funciona. Ou então, aquelas mulheres também que têm uma rebeldia muito grande e que elas é que mandam, elas é que dão as cartas, elas que fazem o que acontecem, também não está equilibrado. Também é ruim dentro de um relacionamento, e às vezes até, não estou falando só de relacionamento homem-mulher, não, sabe? Falo também de relacionamentos de amizade, relacionamentos com um patrão, por exemplo, vai sempre dar problema, vai sempre dar confusão. Então, o equilíbrio dessas forças, dessas polaridades do masculino e feminino, elas têm que estar muito bem equilibradas, justamente para a gente não perder, né, o nosso foco, né, de sermos mulheres e de termos um corpo feminino, mesmo as mulheres que são bissexuais, que não importa, porque ela tem um corpo feminino, ela tem que saber usar isso. Dádivas são dádivas. Quem veio homem tem que saber usar as suas dádivas masculinas, e quem veio mulher tem que saber usar as suas dádivas femininas e se adequar a esse mundo complicado, difícil, confuso, cheio de problemas, pesado, materialidade, 4 elementos. Quando a gente fala, 4 elementos, o fogo, o ar, é tudo muito lindo, né? Mas a vivência desses elementos aqui é muito complicada, e é muito difícil, e é muito pesada. E não é, sabe, é por isso que tem tanto suicídio, porque tem pessoas que não aguentam, não suportam tudo isso, né? Almas querendo realmente voltar para a casa do pai, porque isso aqui é pesado demais. Mas a gente tem que entender que tem que cumprir essa missão. E Ashera, né, no feminino, que nós estamos falando disso, né, do feminino, ela traz o equilíbrio para Hashem. Porque Hashem é um guerreiro, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele braço forte, aquele homem poderoso que comanda o universo. E ela é aquela mulher
poderosa, maravilhosa, linda, que comanda o universo ao lado dele, trazendo amor, bondade, enfim, várias outras coisas para equilibrar tudo isso aí que a gente conhece. Então é bom que nós saibamos da existência de Akshara. Então quem quiser depois é só entrar, né, é pedir para entrar na lista de transferência do Luiz Sextos, que eu mando para vocês, aí eu vou mandar para o pessoal que já está nessa lista de transferência, né, de transmissão, desculpe, e eu mando para vocês por lá, tá? E eu queria deixar aqui para vocês, não é só um conteúdo do feminino, é o feminino sagrado, tá, gente? Porque é muito mais do que ser macho e fêmea, sabe? É muito mais do que ser homem e mulher. É uma história do sagrado. É o sagrado masculino e o sagrado feminino, que a gente precisa entender e respeitar como tal. E não é só respeitar o outro, é respeitar a nós mesmos, a nossa essência, e fazer as nossas buscas. Buscar esse entendimento, né? Quem eu sou de verdade, o que eu sinto de verdade, porque muitas vezes eu me abandono, né? Às vezes a pessoa se abandona, né? Não porque ela se abandona por qualquer coisa, não, ela se abandona às vezes porque ela quer fugir de uma situação, ela não quer chegar e dar o veredito final. Então não se abandone, seja sempre quem você é, porque todas as vezes que você não for quem você realmente é, você vai dar com os burros na água. Então, levantar mesmo esse feminino sagrado, né? E vamos entender que Akshara existiu, era cultuada, era a grande mãe que a gente chama na Wicca, né? É a mesma coisa, não tem diferença. Não há diferença. É a lua, é o nosso feminino, é o nosso interno, são os nossos desejos, são as nossas vontades, é o sexo, é o descacetamento que a gente tem, né, muitas vezes. Então tudo isso faz parte do nosso feminino. E quando a gente não tem, né, esse feminino sagrado bem equilibrado dentro de nós, muitas coisas ruins realmente começam a acontecer na nossa vida. Quando a gente entende, né, o que acontece dentro de nós, o que está dentro de nós de verdade, o que a gente realmente sente, quais são as nossas necessidades, acabou. A gente tem o poder, sempre tivemos. Isso foi tirado de nós nos primórdios, para que realmente nos calássemos e abafássemos o que a gente sente e nos humilhássemos e fôssemos submissas aos homens. Só que chega, né? Eu acho que tudo tem um limite nessa vida. E é hora da gente acordar e entender o nosso poder, o poder feminino, o poder da vida, o poder do amor, o poder do entendimento. Quando a gente tem isso, quando a gente encontra isso dentro de nós, nada pode te segurar, nada te segura. Você se torna poderosa, dona de si própria, né? E para viver a sua vida de uma forma elevada, né? Não é para dizer, eu sou poderosa, aí eu começo a falar um monte de besteira para as pessoas, ser agressivo, não é nada disso, tá? É ter o conhecimento exato do seu poder como mulher. É tratar exatamente do que está dentro do seu coração, coisas que estão escondidas dentro de você, sentimentos abafados, encapsulados. Chega disso. Vamos cultuar Akshara do mesmo jeito que cultuamos Hashem, porque são as duas metades de uma laranja só. E laranja doce é uma delícia, mas se está no chão, pode ter certeza que não está legal. Ela já está aberta, bichada. Então, vamos olhar para a coisa certa. Vamos fazer a coisa da forma correta. Não adianta a gente fazer rituais, querer cultuar apenas um lado só dessa laranja. Essa laranja precisa estar, fechadinha. E dentro de você também. Entender que todos nós temos os dois lados, o masculino e o feminino. Vamos equilibrar isso dentro de nós
e fora de nós também, porque é muito importante. Tá bom, queridos? Então curtam, compartilhem o vídeo se vocês gostaram, deixem aí seu comentário e vamos pra frente, que hoje tem mais coisa, enfim, né? Hoje o dia tá complicado. Mas é um dia muito feliz, aniversário da minha filha, tô muito feliz, 23 anos de vida, foi a única coisa que eu acho que eu fiz decentemente na minha vida, com competência eu fiz a minha filha. Então, eu quero deixar esse vídeo como um presente para ela de aniversário esse ano, no meio desse inferno todo que a gente está vivendo, mas é um presente para ela, para que ela hoje, amanhã, no futuro próximo, ou quando eu não esteja mais aqui nesse mundo, que ela consiga entender a mãe que tem, a espiritualidade de uma forma coesa e abrir todo esse potencial no coração dela, assim como eu desejo para vocês. Um beijo enorme no coração de todos. Até semana que vem.